Há silêncios que não são paz, são avisos. Durante anos, acreditei que o nosso silêncio à mesa era apenas cansaço, rotina, o preço de quem constrói uma vida sólida. Mas agora sei, aquele silêncio era o som de algo a partir. O meu nome é João. Durante 13 anos, Valéria foi o meu centro, a minha casa, o rosto que eu procurava todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Do lado de fora, éramos o retrato da estabilidade, 2 filhos, uma casa com janelas grandes e um jardim que florescia todos os primaveras. Mas por dentro havia fendas pequenas, invisíveis, como as rachaduras de um copo prestes a ceder. Tudo começou com detalhes tão pequenos que pareciam inocentes. Um perfume novo que eu não lhe tinha oferecido. Um riso breve enquanto olhava para o telemóvel. Mensagens, do trabalho, às 11 da noite. E aquela mania nova de virar o ecrã sempre que eu entrava no quarto. Eu tentei não ver. Disse a mim mesmo que era o stress. O excesso de responsabilidades. Talvez a idade. Tentei acreditar que o amor podia sobreviver ao descuido. Que bastava paciência e tempo. Mas há coisas que o corpo percebe antes da mente. O estômago que se fecha. O peito que aperta. O sono que foge. Numa noite qualquer de quinta-feira, enquanto Valéria tomava banho, o telemóvel dela vibrou na mesinha de cabeceira. A luz acendeu-se, por um instante. O mundo parou. Na pré-visualização, lia-se: a noite passada foi o céu. Sabes a pecado, mal posso esperar por sexta. Sexta. A palavra ficou a ecoar na minha cabeça como um relógio a contar os segundos para uma explosão. Senti o chão sumir sob os pés. Mas não toquei no telemóvel. Não abri mensagens. Não gritei. Não chorei. Fiquei apenas sentado na beira da cama, a olhar para aquele ecrã como quem encara um espelho partido. Durante longos minutos, o único som era o da água a correr no duche. O som da mulher que eu amava. Limpa do mundo, mas suja de segredos. E foi ali, entre o som da água e o silêncio do quarto, que algo em mim se partiu. Mas, junto dessa dor crua, nasceu uma lucidez estranha, fria, precisa. Percebi que o amor dela tinha acabado muito antes de a traição começar. E percebi também que ela nunca teria o prazer de me ver desfeito. Valéria era uma mulher que vivia de controlo, das palavras, das aparências, das emoções. Se eu gritasse, ela venceria. Se eu implorasse, ela teria pena. Mas se eu ficasse em silêncio, ela não saberia o que fazer. Então, escolhi o silêncio. Não como covardia, mas como estratégia. A partir daquele instante, decidi que cada palavra, cada gesto, cada olhar seria um passo calculado para a verdade. Uma verdade que eu não precisava de empurrar. Apenas deixar cair. Nessa noite, dormi ao lado dela como quem partilha a cama com uma desconhecida. Senti o perfume novo, doce e pesado, e desejei que o ar me faltasse para não ter de o respirar. Ela virou-se para o meu lado e, meio sonolenta, murmurou: "Está tudo bem?" Respondi apenas: "Está, sim." E pela primeira vez, estava mesmo, não porque havia paz, mas porque havia decisão. Na manhã seguinte, fiz café como sempre. Ela apressou-se, penteou-se, beijou-me de leve na bochecha. "Vejo-te à noite", disse. Eu apenas sorri. Não sabia ainda que aquele, à noite, seria o início do fim. Enquanto o carro dela desaparecia na rua, olhei para a chávena vazia nas minhas mãos e pensei: a sexta-feira dela vai chegar. A minha também. A sexta-feira dela estava marcada há semanas. A minha começou a ser escrita naquela mesma noite em que o silêncio se tornou a minha arma. Não houve explosões. Não houve lágrimas. Apenas método. A dor é uma força estranha, se a deixamos queimar. Ela destrói, mas, se a moldamos, ela ilumina o caminho. E foi com essa luz fria que tracei o meu plano. Comecei devagar, quase com ternura, como quem desmonta uma bomba sem querer fazer barulho. Primeiro, cópias de documentos, contas bancárias, contratos, escrituras. Depois, os registros de conversas, as notas sincronizadas no iCloud que ela achava privadas. A cada nova prova, sentia algo em mim endurecer. Não era ódio, era precisão. Contratei um investigador discreto. Nada de câmaras escondidas ou cenas de filme barato, apenas a verdade nua. E quando ele me enviou as primeiras fotografias? Valéria e Raymond, o chefe carismático, de mãos dadas. No mesmo restaurante onde eu lhe tinha pedido casamento. Aquele lugar que, para mim, ainda cheirava a vinho tinto e promessas. Para ela, cheirava agora a traição e perfume barato. A imagem ficou-me cravada na cabeça como uma ferida que não sangra. Mas também não fecha. E foi então que decidi o modo: ela não merecia gritos. Merecia claridade. Nada é mais humilhante para quem mente do que enfrentar alguém que já não precisa de respostas. Passei a semana a preparar tudo. Pedi ao advogado para redigir um esboço do divórcio. Fiz os movimentos legais que me protegeriam.
Criei uma conta separada. Encerrei autorizações conjuntas. Preparei um dossiê limpo, organizado, indiscutível. E quando tudo estava pronto, comprei a sua garrafa de vinho favorita. Aquela que ela dizia guardar, para ocasiões especiais. Pois bem, eu tinha uma ocasião muito especial. Na quinta-feira, o dia antes do grande encontro dela, montei a mesa com cuidado quase poético. Velas acesas, pratos de porcelana, uma música de jazz soava ao fundo. O cenário perfeito de uma despedida que ela confundiria com amor. Quando Valéria entrou, eram 7:30 da noite. Trazia o sorriso ensaiado de quem se sente segura. Está tudo isto por quê? Alguma data que me escapou? Perguntou, meio divertida. Não, respondi, achei que merecíamos uma noite tranquila. Durante o jantar, ela falou, e mentiu, com a leveza de sempre. Riu de histórias do trabalho. Elogiou-o, chefe que inspira, sem saber que eu já conhecia o nome por detrás da mentira. Enquanto ela falava, observei-lhe os gestos, o modo como enrolava o cabelo, como desviava o olhar. Não sentia raiva, sentia curiosidade, como se estivesse a estudar um papel que ela representava há demasiado tempo. Quando o jantar terminou, levantei-me devagar. O som da cadeira a raspar no chão quebrou o encanto. Ela olhou-me, desconfiada. O que foi? Pareces diferente. Aproximei-me, apoiei as mãos na mesa e disse calmamente. Precisamos de finalizar o divórcio até sexta-feira. Ela piscou os olhos, confusa. O quê? De onde é que isso vem? Assim ficas livre. Continuei. Podes aproveitar o teu amante sem culpa. O garfo caiu-lhe da mão. O metal bateu no prato. E o som ecoou pela sala como um tiro seco. João, do que estás a falar? Sabes bem, disse, deslizando para o centro da mesa um dossiê impecavelmente organizado. Dentro, havia tudo, mensagens, registros, fotos, reservas de hotel com nomes falsos. Ela abriu as primeiras páginas e empalideceu. A respiração acelerou-lhe, os lábios tremiam. Mas não saía som. Durante anos, eu temi perdê-la. Naquele instante, percebi que já a tinha perdido há muito. O documento é justo, acrescentei, sem drama, sem gritos. Apenas a liberdade que procuravas. Ela tentou responder, mas a voz falhou. É pela primeira vez em anos. Foi ela quem ficou em silêncio. Limpei a mesa, apaguei as velas, deixei o jazz continuar a tocar sozinho. E enquanto lavava os pratos, ouvia sentar-se no chão, perdida. Não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Porque o amor, quando morre, não se despede com lágrimas. Despede-se com clareza. Nessa noite, dormi profundamente, como quem finalmente deixa o peso no chão. Sabia que o dia seguinte traria a tempestade, mas era uma tempestade que eu já tinha aprendido a controlar. A sexta-feira dela seria de paixão e fuga. A minha, de justiça silenciosa. Dizem que há dias que duram uma vida inteira. A minha sexta-feira foi assim, um relógio que marcava o fim de tudo o que eu já tinha sido. Ironicamente, o dia dela começou com a mesma confiança de sempre. Enquanto eu observava da janela, Valéria saía apressada, de saltos altos, com o cabelo perfeitamente penteado, como se o mundo ainda fosse dela. Ela não sabia que cada passo que dava a levava mais perto do abismo que ela própria cavou. 8:30 da manhã. Naquela hora, enquanto ela entrava no edifício elegante onde trabalhava, a minha mensagem anônima já tinha chegado à direção da empresa. Um relatório discreto, sem drama, apenas fatos. Fotografias, horários, recibos, reservas de hotel, tudo o que ligava Valéria e Raymond, o seu chefe. A empresa tinha regras claras sobre relacionamentos internos. Quando a chamaram ao gabinete de recursos humanos, ela ainda tentou sorrir. Mas o sorriso morreu assim que viu o dossiê sobre a mesa. Valéria, precisamos que confirme estas informações. Ela folheou as páginas, o sangue a fugir-lhe do rosto. Raymond foi chamado logo a seguir. Ninguém olhou para ninguém. Poucos minutos depois, ele era escoltado pelo segurança, enquanto ela ficava sentada, imóvel, com o crachá de identificação pendurado na mão. Eu imaginei a cena em silêncio. Não por prazer, mas porque, pela primeira vez, a verdade não precisava de mim para ser dita. 11 da manhã. O segundo golpe. Ela foi ao banco. Provavelmente pensava em levantar algum dinheiro. Talvez fugir para um hotel. Reorganizar a narrativa. Mas quando apresentou o cartão, a funcionária apenas sorriu com educação. Lamento, senhora, mas esta conta encontra-se em processo de auditoria. Qualquer movimentação precisa da assinatura conjunta do seu cônjuge. A raiva transformou-se em pânico. Telefones, mensagens, insultos escritos a correr. Não tinhas o direito. Preciso do meu dinheiro. Que tipo de homem faz isto? Eu li. E respondi apenas. O tipo de homem que aprendeu contigo o que é perder tudo. Depois,
Desliguei o telemóvel. 2 horas da tarde. Uma batida à porta. Quando abri, não era Valéria. Era Helena, a esposa de Raymond. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas, mas o rosto, sereno. Trazia na mão a mesma pasta que eu tinha enviado. Ficamos em silêncio durante alguns segundos. Ela disse apenas: "Obrigada." Por me mostrar o que eu já sabia. Mas não queria ver. Aquela mulher não veio buscar vingança. Veio buscar dignidade. E naquele momento, percebi que o sofrimento partilhado também pode ser um tipo de cura. 4 horas da tarde. O som da chave na fechadura. Valéria entrou em casa. O cabelo desalinhado, a maquilhagem borrada, o olhar perdido. A mulher que, há um dia, controlava tudo, agora parecia uma sombra do que fora. Atirou a bolsa para o chão e começou a chorar, um choro feio. Cru, de quem finalmente se vê ao espelho. Perdi o emprego. O Raymond foi despedido. Congelaram-me as contas. O que é que fizeste? Fiquei ali, parado, a olhá-la. Não havia mais raiva, apenas um vazio tranquilo. Respondi: "Nada que tu já não tivesses feito a ti mesma." Ela gritou, bateu na mesa, procurou um motivo para culpar alguém. Mas o verdadeiro culpado não era eu, nem Raymond, era o vazio que ela própria alimentou enquanto chamava isso amor. Eu dei-lhe as costas e fui até à janela. Lá fora, o céu começava a escurecer. Dentro de mim, pela primeira vez, nascia um silêncio leve, quase doce. Naquela sexta-feira negra, ela perdeu tudo: o emprego, o amante, o controlo. Mas eu recuperei algo que julgava ter desaparecido: a minha paz. É ao cair da noite. Percebi que a vingança não tinha sido uma explosão, mas uma lenta revelação. A verdade não destrói, apenas ilumina o que sempre esteve podre. Fiquei ali, imóvel, a observar o último fio de luz no horizonte. E pensei: a justiça não precisa de gritar. Basta esperar. A casa estava em silêncio outra vez. Mas, desta vez, o silêncio não era o prelúdio de uma traição. Era o eco de uma libertação. Segunda-feira. As manhãs de tribunal têm um tipo de silêncio diferente, pesado. Quase religioso, como se até o ar soubesse que ali se vai decidir o destino de alguém. Entrei na sala com o coração calmo, mas o corpo frio. Valéria já estava sentada do outro lado. Usava o seu melhor vestido. O cabelo preso com rigor. A maquilhagem perfeita, mas havia algo nos olhos dela que não se disfarçava: medo. Durante anos, ela foi uma especialista em controlar narrativas. O tom, as palavras, o olhar. Mas ali, naquele chão de mármore, com as paredes a ecoar a verdade, o seu poder esfarelava-se como pó. O juiz entrou. O som do martelo anunciou o início. A voz dele cortou o silêncio. Caso de dissolução matrimonial, João e Valéria. O advogado dela começou o discurso com o talento de quem sabe manipular emoções. A minha cliente foi vítima de negligência emocional. O réu fechou-se no trabalho. Tornou-se frio, ausente, insensível. As palavras soavam bem, até bonitas, se não fossem uma mentira. Durante anos, eu ouvi variações da mesma frase. Que amar era não faltar. Que trabalhar para sustentar era não estar presente. Mas ali, naquele instante, percebi algo. Não há argumento que sobreviva à verdade. O meu advogado levantou-se. Calmo, sem pressa. Excelência, o silêncio do meu cliente não era frieza. Era resistência. Ele sobreviveu à traição, enquanto continuava a ser pai, provedor e marido, mesmo sem ser amado. Entregou ao juiz um pequeno pendrive. O ecrã acendeu-se. Imagens. Mensagens. Registros de hotel. Áudios. A sala mergulhou num silêncio quase físico. Cada linha de texto era uma facada. Mas não em mim, nela. Um vídeo mostrava Valéria a entrar num hotel com Raymond. Uma captura de conversa dizia: ele é previsível, só sabe trabalhar e pagar contas. Já nem o sinto. A cor fugiu-lhe do rosto. As mãos começaram a tremer. E o que mais me doeu não foi o que ela fez, foi ver como. Mesmo ali, ainda tentava manter o disfarce. Ainda procurava uma saída elegante para o desastre. Mas não havia saída. O juiz leu o relatório do investigador. As contas conjuntas. Os gastos em viagens e presentes durante o horário de trabalho. Folheou cada página com a serenidade de quem já tinha visto demasiadas histórias assim. Esta corte considera provada a infidelidade prolongada e o uso indevido de recursos familiares. Valéria tentou falar, mas o juiz continuou. A custódia total da filha, Emily, será atribuída ao pai, João. A mãe terá direito a visitas supervisionadas até nova avaliação. Aquela frase partiu o ar em dois. Ela tapou a boca com a mão. Um soluço seco escapou-lhe entre os dedos. O advogado dela baixou os olhos. Quanto aos bens, prosseguiu o juiz.
Não há lugar à pensão. A requerida perderá o direito a compensações financeiras, tendo ainda de arcar com as custas judiciais do processo. Silêncio. Um silêncio enorme, cruel e justo. Não olhei para ela. Não por desprezo, mas porque não queria transformar aquele momento em espetáculo. A justiça não precisa de plateia. Quando o juiz saiu, levantei-me devagar. Ela correu atrás de mim, os saltos a bater no chão como batimentos de desespero. João, espera, eu não queria perder tudo. Por favor, não leves a Emily. Virei-me. Ela parecia tão pequena, tão longe da mulher que um dia me prometeu o mundo. Não foste tu que a perdeste, Valéria. Foste tu que a deixaste sozinha, enquanto corrias atrás de uma ilusão. Ela começou a chorar ali mesmo, nas escadas do tribunal, enquanto as pessoas passavam. Ninguém a olhava. É pela primeira vez. O silêncio dela não era arrogância, era vergonha. Desci os degraus lentamente. O vento batia frio, mas dentro de mim, algo aquecia. Era a primeira respiração verdadeira em muitos meses. Não era triunfo. Era alívio. À minha frente, o céu cinzento abria uma brecha de luz. E eu pensei: o amor pode morrer. Mas a dignidade, essa pode renascer. Atrás de mim, ouvi o eco distante do pranto dela. E não senti ódio. Senti pena, e uma paz profunda. Implacável, limpa. Há quedas que se ouvem de longe. E outras que só se sentem no silêncio. A de Valéria foi das segundas. Não houve escândalo nem manchetes, apenas o som surdo de uma vida a desmoronar-se por dentro. Depois do julgamento, ela tentou manter a postura, como quem ainda acredita que pode controlar o inevitável. Mas a verdade tem uma forma cruel de se infiltrar, nas conversas. Nos olhares, nas portas que se fecham devagar. Raymond desapareceu. Bloqueou o número dela, apagou todas as mensagens, e, poucas semanas depois, foi visto com outra mulher, mais jovem, livre de peso e culpa. Valéria tentou procurá-lo, ligou, mandou e-mails, implorou. Mas o eco das mensagens dela era o mesmo que eu vivi durante anos, o som do nada. Sem emprego, sem casa, sem crédito, voltou a viver com os pais. Na igreja, já ninguém lhe sorria. As colegas do escritório fingiam não a ver no supermercado. E a mulher que antes falava com voz firme agora baixava os olhos. Como quem não reconhece o próprio reflexo. Eu não a segui. Nem desejei a sua dor. Porque há um momento em que o castigo deixa de interessar, e só a paz importa. Com Emily, a minha filha, os primeiros meses foram difíceis. O silêncio dela doía mais do que qualquer palavra. Perguntava-me, em voz baixa: pai, por que é que a mamãe escolheu ele? E eu nunca consegui responder. Não porque não soubesse, mas porque nenhuma explicação seria justa. Levei-a à terapia. Caminhei com ela pelas ruas onde costumávamos passear os três. Às vezes, parávamos em frente às montras e ela dizia: agora somos só nós, não é? E eu sorria. Sim, filha, só nós, mas é o suficiente. Pouco a pouco, ela voltou a rir. A pintar. A dormir sem pesadelos. Uma noite, enquanto a deitava, mostrou-me um desenho. Duas figuras de mãos dadas. Uma casa simples. E um sol enorme por trás. Esta é a nossa casa. Pai, aqui não há segredos. Foi nesse momento que percebi: o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. O tempo passou, e a minha vida começou a reconstruir-se em silêncio. Comecei a correr ao amanhecer, primeiro por raiva, depois por liberdade. Cada quilómetro era uma lembrança que se desfazia. Voltei a estudar, terminei o curso que tinha deixado a meio para apoiar os sonhos dela. Reencontrei amigos, toquei guitarra, viajei com a minha filha por pequenas aldeias e montanhas. Pela primeira vez em anos, vivi dias sem medo do próximo desentendimento. E foi então, quase um ano depois, que o e-mail chegou. O remetente, Valéria. O assunto, desculpa. Abri devagar. As palavras eram curtas, tristes, quase humildes. Fui estúpida, troquei tudo por uma fantasia. Tu foste constante, e eu confundi amor com tédio. Espero que um dia me perdoes. Espero que Emily me perdoe. Li 2 vezes. E depois, sem raiva, sem dor, apaguei. Porque o perdão não é regressar, é libertar. E eu já estava livre. Hoje, quando olho para trás, não vejo ruínas, vejo fundações. De cada mentira nasceu um limite. De cada traição, uma lição. E de cada silêncio, uma nova versão de mim. Valéria perdeu tudo o que julgava ser poder. Eu ganhei tudo o que realmente importa. A minha filha, a minha paz e a minha dignidade. No fim, percebi que a vingança perfeita não é destruir o outro. É viver tão bem que o passado deixa de ter poder sobre ti. Caminho pelo mesmo parque onde costumávamos ir em família. As árvores estão iguais,
Mas o ar é diferente. Emily corre à frente, rindo. Eu fico parado por um instante, a olhar o céu, e penso. Ela procurava liberdade nas mentiras. Eu encontrei-a na verdade. Às vezes, a vida desaba para te mostrar o chão onde realmente podes começar. O amor não é uma promessa eterna, é uma escolha diária. E a justiça, não se vinga. Apenas devolve equilíbrio. Diz-me tu, se fosses eu, terias feito o mesmo? Deixa o teu comentário. Porque, no fim, cada traição revela não quem perdemos, mas quem finalmente nos tornamos.